Você já odiou tanto um personagem que torcia contra ele o tempo todo? Na televisão e no cinema, um bom vilão ou um personagem controverso pode ser o segredo do sucesso de uma história. Quando o ator consegue provocar emoções intensas no público, é sinal de que ele fez um excelente trabalho. Mas e quando aquela atuação é tão impactante que as pessoas simplesmente esquecem que tudo aquilo é apenas ficção? Quando isso acontece, nós vemos casos como o do ator Dan Stubach, que não podia nem andar na rua porque tinha medo de ser atacado. Nesse vídeo nós vamos ver por que isso acontece, quem são os atores que já sofreram com isso e por que aqui no Brasil esses casos são bem mais sérios. Antes de tudo, nós precisamos entender por que isso acontece. Na psicologia existe um conceito chamado relação parasocial. É basicamente um vínculo emocional que o público cria com personagens ou celebridades, mesmo sem um contato real ou direto com eles. Funciona mais ou menos assim: você assiste aquela série ou novela todos os dias, se envolve com os dilemas do personagem, sofre, vibra, sente raiva. A presença constante daquele rosto na tela acaba criando uma sensação de intimidade ou de familiaridade, como se aquela pessoa fosse próxima a você de verdade. Um amigo, alguém que você já conhece há anos ou até mesmo um inimigo. Essa dificuldade aumenta especialmente quando o vilão é cruel ou que tem algumas atitudes que geram repulsa. Aqui no Brasil, o primeiro exemplo que foi documentado é do ator José Mojica Marins, que criou o personagem Zé do Caixão, lá em 1963. A caracterização com a cartola, unhas longas e frases impactantes fez com que o nome do personagem se tornasse sinônimo do próprio José Mojica. Não quiseram beber comigo. Inveja da minha superioridade. Por esse motivo, muitas pessoas passaram a identificar ele diretamente como Zé do Caixão, mesmo quando ele estava fora das telas. O personagem fez um sucesso tão grande que acabou se tornando uma das figuras folclóricas do Brasil. Mas a identificação foi tão intensa que o público não conseguia mais diferenciar o ator do personagem. Isso acabou criando algumas situações extremas. Agora, Mojica, uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você é a questão da confusão que se faz entre a história do criador e a criatura. Como é que você administra essa coisa na sua cabeça e em relação às pessoas? Ou isso não incomoda você? E de repente eu era cobaia, o criador era cobaia, tem que deixar eu as unhas, daí nascia a confusão do povo ver. Mas peraí, você não é o Zé do Caixão, como é que você tem as unhas, né? Mas o problema é que começou realmente a atrofiar e Zé do Caixão estava certo. Nessa época, muitas casas ainda não possuíam TV, porque ela estava ganhando popularidade. Além disso, a alfabetização era baixa e muitas pessoas não conseguiam interpretar o que estava assistindo da maneira correta. E o impacto de qualquer personagem que aparecesse na tela, principalmente figuras marcantes como a do Zé do Caixão, era imenso, porque a TV naquela época era vista como alguma coisa mágica, quase autoritária. Mas veja bem, nós estamos falando dos anos 60, quando as pessoas tinham pouco ou nenhum acesso à informação. Tudo o que elas viam na TV era uma novidade. Mas o que explica isso acontecer ainda nos dias de hoje? Com o crescimento das redes sociais, essa proximidade falsa acabou aumentando. Hoje os fãs sentem que têm acesso direto à vida dos atores, e às vezes essa proximidade acaba gerando cobranças e alguns ataques injustos. É nesse contexto que muitos atores acabam sendo hostilizados, ameaçados ou simplesmente confundidos por interpretarem personagens difíceis. E foi o que aconteceu com alguns atores de Hollywood. Josh McDermitt interpretava Eugene Porter em The Walking Dead. Ele era um indivíduo complexo. Inicialmente, ele se apresentava como um cientista, uma pessoa inteligente, mas depois ele se revela como um manipulador que usa mentiras para se manter vivo. Quando Eugene decide apoiar Negan, um vilão bem controverso da série, muitos fãs reagiram negativamente. O ódio pelo personagem acabou sendo direcionado ao autor Josh, que sofreu ameaças de morte e muitos ataques online. Oh, death threats? Don't send me death threats, because I'm gonna report all that shit to the cops. I'm just sick of it. You can hate Eugene, I don't care. You can think whatever you want, but when you start saying you hope I die, I don't know if you're talking about Josh or Eugene. Ele chegou a deletar todas as suas contas nas redes sociais por causa daquele ódio explícito. Um outro caso emblemático é o de Anna Gunn, que interpretou Skyler White em Breaking Bad. Na série, Skyler é a esposa de Walter, um dos personagens mais complexos e moralmente ambíguos da televisão. Mas com o passar das temporadas, Skyler passou a se opor diretamente às ações criminosas dele, algo que surpreendentemente acabou gerando ódio entre os fãs. Ao invés das pessoas enxergarem a personagem como uma mulher tentando proteger a sua família, parte do público viu ela como a inimiga do protagonista. Vamos nós dois parar de tentar justificar tudo e admitir que você corre perigo. Com quem pensa que está falando?
o que acabou se voltando contra Anna Gunn pessoalmente. Ela passou a receber comentários de ódio nas redes sociais, muitas mensagens ofensivas e até mesmo ameaças de morte. A situação chegou a um ponto tão extremo que a própria atriz escreveu um artigo no The New York Times. Anna mostrou como as relações parasociais distorcidas junto com o fanatismo pode fazer o público reagir de maneira irracional e às vezes até cruel. Todo esse hate nas redes sociais é bem comum nos Estados Unidos. Nesses casos, as pessoas estão hostilizando os atores não por uma atuação ruim, mas porque o seu personagem era tão convincente que as pessoas não conseguiam mais separar a vida real da atuação, levando muitos atores a quererem deixar a atuação. Foi o que aconteceu com Jack Gleeson, que interpretou Joffrey em Game of Thrones. Poucos personagens conseguiram gerar tanto ódio quanto ele. Joffrey é um cruel e sádico rei adolescente que durante a série acaba tomando muitas decisões cruéis. Mesmo jovem, Jack entregou uma atuação brilhante, só que isso acabou gerando um grande problema. Muita gente não soube separar o ator do personagem. Após a exibição das temporadas mais marcantes, Jack começou a ser hostilizado em espaços públicos e nas redes sociais. Ele recebia ameaças, xingamentos e olhares de desprezo na rua, como se fosse realmente aquele garoto monstruoso da série. Fora disso. Eu não vou machucá-lo. Muito. A situação chegou a ser tão intensa que, depois da sua saída na série, Jack decidiu se afastar de vez da atuação, alegando que o excesso de atenção negativa acabou desgastando ele profundamente. Ele chegou a dizer em algumas entrevistas que nunca buscou a fama e que todo esse assédio e esse ódio tirou dele o prazer de atuar. Esse é um exemplo claro de relação parasocial tóxica. Os fãs estavam tão emocionalmente envolvidos com a série que passaram a tratar o ator como se ele fosse de fato aqueles personagens que eles tanto odiavam. Se nas grandes produções de Hollywood nós vimos casos de confusão entre ator e o personagem, no Brasil as coisas costumam ser um pouco mais intensas e muitas vezes até exageradas. Mas isso também tem uma explicação. Historicamente, o brasileiro tem uma relação afetiva muito forte com novelas e personagens da TV aberta. As tramas são acompanhadas diariamente, durante meses, dentro das casas, nos almoços em família, nas conversas do trabalho. O envolvimento é total. Para muitos brasileiros, especialmente os que não tinham acesso a uma educação formal, as novelas funcionavam como uma educação emocional e moral, moldando comportamentos e influenciando opiniões. Entre os anos 90 e o início dos anos 2000, essa prática cresceu muito. Houve uma onda de casos de atores xingados em mercados, cuspidos em locais públicos ou que receberam ameaças sérias por causa de tramas fictícias. E de tantos casos que aconteceram, teve uma novela que causou um grande impacto no Brasil, e alguns atores sofreram muito por causa dela. Transmitida pela TV Globo em 2003, a novela Mulheres Apaixonadas, escrita por Manuel Carlos, foi muito mais do que um sucesso de audiência. Ela se tornou um verdadeiro marco cultural. Essa novela abordava temas sensíveis como a violência contra idosos e a violência doméstica. Cada um desses assuntos era tratado com muita profundidade, muitas vezes despertando debate nas famílias brasileiras logo após os capítulos. E isso acabou influenciando até mesmo na aprovação de algumas leis. Um dos atores que mais sofreram por causa do seu personagem era o Dan Stubach, e esse é um dos mais emblemáticos da telematurgia brasileira, quando o assunto é hostilidade contra um ator por causa do seu personagem. Dan interpretou o personagem Marcos na novela. Marcos era um homem ciumento, controlador e extremamente violento, que agredia fisicamente sua esposa Raquel, vivida por Helena Ranaldi. As cenas de violência doméstica, algumas com uma raquete de tênis, eram intensas, realistas e causaram uma enorme repercussão na época. A atuação de Dan foi tão convincente que ele passou a ser evitado e agredido verbalmente por pessoas nas ruas. Algumas pessoas chegavam a dizer que ele merecia apanhar, outras xingavam ele de covarde, monstro e até tentavam agredir ele de verdade. Isso tudo por causa de um personagem fictício. Em entrevistas, Dan revelou que a reação do público foi violenta e assustadora. Pessoas se recusavam a cumprimentá-lo, ele era hostilizado em locais públicos e até teve dificuldade para conseguir papéis diferentes logo depois. Muitos viam ele como se ele fosse de fato um agressor da novela, ou seja, o personagem grudou na pele do ator. Algo bem típico de uma relação parasocial extrema e mal compreendida. Porque eu não tinha feito nenhum outro grande papel na TV antes. Você apareceu como o cara da raquete. Eu era aquele cara. Quem é esse maluco? Sim. Vai que ele é assim mesmo. Daí assim, eu tava andando na calça, as pessoas desviavam, depois eu sentava no restaurante que eu sempre ia, o cara não vinha mais servir. Aí não vinha mais atender. Aí eu ficava lá. Aí eu entrei no avião, ninguém queria sentar do lado, que é uma história famosa que a mulher ia sentar do meu lado, teve um ataque.
E aí mudaram ela, e daí o avião, a outra pessoa falou, não, aqui não vai sentar, aqui não vai sentar. Isso é um elogio à ficção, né? Toda essa repercussão gerou um debate sobre uma lei que protegesse as mulheres vítimas de violência e punisse os seus agressores. E a Lei Maria da Penha, que foi sancionada em 2006, foi um resultado direto desse debate e da repercussão da novela naquela época, que incentivou muitas denúncias e a busca por justiça. O outro caso é o da atriz Regiane Alves, que viveu a personagem Doris, uma jovem insensível e egoísta que maltrata os próprios avós. A trama abordou temas bem delicados como a violência contra idosos, ciúme obsessivo e alguns conflitos entre as gerações, tudo com muito realismo e uma força dramática. A recepção do público foi intensa. Regiane foi hostilizada em espaços públicos, inclusive dentro de elevadores, com pessoas batendo nela com jornais e gritando para que ela tratasse os idosos com mais respeito. Houve até relatos de que ela não podia sair de casa sem uma escolta, em alguns períodos de maior audiência da novela. Foi muito bom. Acho que, na verdade, eu tenho um pouco carinho, assim, mesmo essa coisa de se estão me odiando é porque eu tô fazendo bem o trabalho. Sim, era muito xingada, certo, né? né? Era muito xingada. Era muito xingada. Imagina se fosse a época do Twitter, né? Na época, como que seria? Hoje em dia seria... Mas eu acho que eu tenho boas lembranças, assim, né? Acho que no momento profissional de divisor de carreiras, assim. Toda essa trama gerou muita repercussão e debate naquela época, o que impulsionou o debate sobre os direitos dos idosos e a aprovação da Lei do Estatuto do Idoso, que ocorreu ainda em 2003, pouco tempo depois da exibição da novela. E ainda tem muitos casos, como o de Emílio Dantas, Marieta Severo, Jackson Antunes, que se a gente fosse explorar cada um deles, ficaria aqui por mais de 1 hora. Isso acaba revelando não só o poder da dramaturgia brasileira, mas também um despreparo emocional de parte do público, que não consegue entender que o ator está apenas cumprindo o seu papel artístico. E por mais absurdo que pareça, esses episódios acabaram se tornando um marco sobre como a arte pode ser mal interpretada e como a falta de maturidade emocional do público pode acabar gerando um sofrimento real até mesmo para os artistas. Ao invés de reconhecer um talento por retratar temas delicados e até mesmo necessários como a violência doméstica, o público canalizou o ódio do personagem diretamente para os atores. Ser vaiado na rua, hostilizado em público e julgado por algo que só existia no roteiro. Esse é o preço que alguns pagam por viver intensamente seus personagens. Um preço alto que revela não só a força da arte, mas também a responsabilidade que ainda precisamos ter quando nós consumimos entretenimento. E aí, você acha que eu esqueci de mencionar algum ator que já passou por isso? Deixa aí nos comentários. Não esquece de deixar também a sua sugestão de um próximo tema que você quer ver aqui no canal. Também curte e se inscreve, que é muito importante, ajuda o canal a crescer cada vez mais, e clicar em algum desses vídeos aqui do lado que vai ter um tema bem interessante. E até a próxima!